Olá, tudo bem? Bem, hoje eu vou responder mais uma pergunta da Roda de Cura do Rosa da Terra. Eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal do YouTube quando assistirem, por favor, para impulsionar o nosso trabalho. E se quiserem entrar no grupo, serão sempre todos muito bem-vindos. A pergunta da Karine, a Karine fez uma outra pergunta. Ela é boa de perguntas, viu? O que a sensação de inadequação quer revelar? Inadequação é aquela coisa quando eu não me sinto encaixada nos lugares, né? Eu sinto que eu sou demais ali, ou que eu não sou bem aceito, ou que eu estou correndo algum risco naquele lugar. Eu não me sinto confortável. Eu não me sinto confortável, em resumo, né? E aí ela, antes de começar a responder a pergunta dela, ela fez uma observação aqui que eu acho que serve para todos nós indistintamente. Ela falou assim: não sei se essa seria a elaboração ideal, mas eu gostaria mesmo de saber o que está por trás de uma sensação de inadequação. Gente, não existe pergunta ideal. As perguntas são como as respostas. A gente vai aprimorando a pergunta. E toda pergunta tem uma resposta. Tem uma resposta. E aí, a gente não é porque perguntou uma vez que aquela resposta satisfaz. As perguntas vão se aprofundando, geram outras perguntas. Então, não tenham medo das perguntas, não tenham medo de perguntar. Perguntar não é um atestado de falta de conhecimento. Perguntar é um estado de curiosidade, de desejo de aprofundar a compreensão sobre as coisas com as quais a gente entra em contato. Combinado? Então, vamos lá. Bem, olha, existe, como a gente trabalha sistemicamente, a gente primeiro entende que não tem um começo, meio e fim linear. Ah, findou, isso não vai acontecer nunca mais. Isso não existe, né? As coisas elas são processos, elas estão acontecendo todos ao mesmo tempo, né? Então, pode começar de um lado, pode começar do outro, e aí isso não importa. Então, assim, existem circuitos, esse sentimento de inadequação, ele pode ter origem mais biológica, mais psicológica, são circuitos, não importa, às vezes o gatilho vem de um lado ou de um outro, né? Por exemplo, eu estou, por exemplo, se eu, imagina uma situação biológica, eu estou com mau hálito, por exemplo. Ou então a gente, quando é mulher e quando está no ciclo menstrual, a gente às vezes sente profundamente o cheiro do nosso corpo. E aí, quando nós estamos num local que tem mais alguém, nós ficamos incomodadas se o outro está sentindo esse odor que a gente está sentindo no nosso corpo. Entende? Então, quer dizer, uma origem biológica vai desencadear um julgamento, o medo de um julgamento social, e a coisa se retroalimenta, e cada vez eu fico me sentindo pior dali, eu tenho que sair dali, eu tenho que dar um jeito de sair dali, porque eu entro num circuito de autoproteção. De proteger a minha sobrevivência, de proteger a minha integridade. Então, o que eu quero dizer aqui, que existem hoje pesquisas já avançadas em psicologia evolutiva, em neurociência social, que dizem que essa questão de status, às vezes eu estar num local e aí eu não sinto que eu estou vestida adequadamente em relação às outras pessoas, ou que eu não sei me portar de alguma forma, da forma como aquele ambiente, na média, parece que se comporta. Então, os fatores, eles são inúmeros. E esses fatores se tornam gatilhos que detonam em mim um medo de ser, de alguma forma, muito prejudicada. Eles atuam, sabe, disparando na gente um modelo de sobrevivência. Ataca ou foge. Ataca ou foge. Não é assim? Então, o que que acontece? Existem fatores físicos, biológicos, existem fatores psicológicos, por exemplo, muito comum, né? A nossa primeira identidade, às vezes, se formou em um ambiente onde a gente foi muito criticada, onde nada que a gente fizesse era suficiente. Então, a gente era sempre julgada negativamente, sempre se exigia mais, 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 mais. E isso criou uma crença de que eu nunca sou suficiente, de que eu não dou conta de atingir as expectativas. Às vezes eu fui criada próximo de alguém extremamente exigente, tinha que ser do jeito dela, né? E eu nem sempre conseguia atingir essas metas tão altas, essas métricas tão altas. Então, isso ficou cristalizado em mim. Nesse sentido, o importante é eu perceber os gatilhos, aquilo que vai detonar em mim esse estado de autoproteção,
que é natural, que é instintivo, combinado? Aí o que que acontece? Terapia vai ajudar, hoje a gente tem várias formas, eu rever meus valores, entendeu? Porque a gente procurar para a gente estar bem, se a gente vai mudar de ambiente, hoje em dia se fala muito nessa questão da prosperidade, aí você conviver com quem você. Se você quer ser uma pessoa que ganha X por ano, então você tem tal estilo de vida, procure conviver com essas pessoas. E nessa transição, você vai precisar se adequar a esse ambiente, né? Isso vai gerar ansiedade, isso vai gerar estresse, você dizer que não sabe, você dizer que não conhece aquilo, com relação a tudo, com relação a se comportar em determinado momento, com relação ao seu vocabulário, sua forma de falar. Gente, nós estamos numa cultura toda focada em julgamento e comparação. E às vezes são critérios mínimos de comportamento que distinguem, que como é que é? Que contam. Existem hábitos culturais, hábitos que são da nossa família, hábitos que são da nossa profissão, hábitos que são da nossa fatia social, sabe? Do nosso grupo. Então, tudo isso gera um certo estresse. Então, por exemplo, se eu vou conviver muito com. Eu estou numa empresa e aí eu subo de cargo. Então, eu vou conviver com outro grupo de pessoas, com outros hábitos, com outros valores, com outros modelos de comportamento, com outra forma de pensar. E aí, esse tempo aí, desse delay de eu aprender como me comportar naquele ambiente, né, que eu vou fazer, eu vou instintivamente, eu vou procurar fazer isso, eu vou observar, vou ver como os outros fazem, vou fazer igual, e isso vai gerar um estresse. Tá? Então, a gente compreender isso, que eu estou me colocando numa situação, porque eu realmente desejo isso e implica gerenciar esse fator. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou prestar atenção nos gatilhos, porque aí tem gatilhos por exemplo, um jeito de a pessoa olhar, um jeito de alguém falar, o que falou. Se eu prestar atenção nos gatilhos, eu vou conseguir cuidar de mim, assim, me acalmar antes de ter uma reação que que vá aprofundar, que vá piorar essa situação. Por exemplo, dar uma resposta agressiva no meu temperamento, se eu não perceber o gatilho, provavelmente vai ser tomar lá da cá, né? Eu vou devolver. E nem sempre ser o adequado. Então, eu preciso perceber, nossa, o que ela falou me pegou na veia. E aí eu respiro, peço licença, me retiro, conto até 10, arrumo minhas estratégias de para poder não entrar nesse estado de autodefesa. E autodefesa, gente, é uma coisa natural. Porque quando eu sinto que eu estou num ambiente que de alguma forma me ameaça biologicamente, emocionalmente, socialmente também, que me expõe de alguma forma, é instintivo me defender. Isso não é defeito, isso não é doença, isso é um mecanismo natural de sobrevivência, combinado? Então, assim, são várias as possibilidades. Dentro do trabalho sistêmico, da constelação sistêmica, o que que acontece? Se isso é muito forte em mim, fazer um trabalho sistêmico é essencial. Por quê? Muitas vezes eu estou trazendo de volta a situação de alguém que passou por isso de uma forma severa. Pouco tempo eu trabalhei com uma pessoa assim. E aí um dos elementos que ela colocava é que ela tem dificuldade em tomar determinadas decisões, até pequenas, gente, assim, pequenas, porque ela fica com medo do julgamento social, do que as pessoas vão dizer, coisas pequenas, assim. Aí você percebe, não combina, nem com a profissão dela, não combinava, não. Falei, provavelmente você está misturada com alguém que realmente foi sofreu muito estresse e muita pressão social em determinada escolha. E, de fato, dessa vez, não é sempre, dessa vez realmente apareceu na constelação. Na constelação apareceu uma ancestral dela que fez uma opção de casamento interracial, que por isso foi realmente excluída da família. Realmente, de fato, ela perdeu o direito ao contato com a família. Pessoas, por exemplo, há muitos relatos de pessoas testemunhas de Jeová se casarem com alguém ou se tiver alguma coisa fora do padrão da igreja, eles são excluídos por todo o grupo, até os pais são proibidos de falar com a pessoa. Então, são coisas, exclusões muito radicais e que deixam marcas terríveis. Provavelmente, para ela,
Isso vai melhorar. Por quê? Porque ela viu, ela sentiu a situação, acho que era a bisavó, é, aquela emoção muito poderosa, de uma raiva muito, muito estruturada, assim, de um sentimento muito grande de injustiça, ela processou de alguma forma, podendo deixar lá com todo respeito e perceber que o contexto dela é bem diferente, tá certo? Então, a sistêmica é muito bom, gente, porque nós somos realmente um pacote de memórias. E aí, se a gente trata só a nossa parte, vai melhorar? Claro, vai, são várias camadas. Mas se a gente trata o sistêmico, tá lá na raiz, já vai assim, já vai liberar muita coisa. O que fica vai ser muito mais fácil de ser gerenciado, tá certo? Por quê? Porque aí, como no caso dela, isso era fora de contexto, ela se sentia mal praticamente por coisas mínimas, se impedia de tomar decisões mínimas que fariam bem a ela, com medo da reação das pessoas. Tá certo? Então, o que a gente fala aqui da complexidade é que nós somos complexos, como uma cebola, com várias camadas. Então, um problema, ele não está numa camada só. Às vezes, quando ele ativa numa camada, ele atinge outra, e aí traz uma consequência completamente diferente. Está tudo atuando ao mesmo tempo. E às vezes algo vem lá do fundo, como, por exemplo, esse excesso de sentimento de um temor de fazer algo inadequado socialmente. Tá certo? No ambiente profissional, isso acontece demais, principalmente por causa do nosso movimento de ascensão profissional. Não é assim? Quanto mais você vai ascendendo, você vai indo para grupos. Quem trabalha na liderança ainda tem essa dificuldade de você lidar com dois grupos com dinâmicas diferentes. Então, por exemplo, quando você vira para cima, para os escalões de diretoria, seu comportamento é X. As dinâmicas são X. Você vira para os seus liderados, é Y. Então, você tem que ter essa flexibilidade também, para poder conseguir navegar nos dois mares, nos dois ambientes, nas duas camadas. São camadas diferentes, com significados diferentes, com objetivos diferentes, com estratégias diferentes. Combinado? E aí você fazer essa mediação. É assim dentro da gente também. Fazer essa gestão. Por isso é que eu digo, Karen, é gestão. Agora, eu só gerencio o que eu tenho consciência. Aí entra de novo o trabalho da constelação sistêmica ou uma mentoria sistêmica, porque de fora, quem está de fora, gente, a mentoria, ela é muito importante, porque quem está de fora tem um ângulo de visão diferente de quem está dentro do problema. Isso aí isso daí é assim, muito óbvio, é muito natural, isso sempre existiu, não é porque nós estamos doentes, não é porque nós estamos precisando de terapia, mas isso sempre houve. Em todas as comunidades existiam pessoas, sejam elas mais velhas, sejam pessoas consideradas com uma maturidade ou com uma forma de ver a vida um pouco diferente, que sempre foram tratadas como mentores, como conselheiros, entendeu? E isso é uma coisa que sempre aconteceu. Só que nas comunidades tribais você não paga por isso. Mas lá não se usa tanto dinheiro. Lá a comida é distribuída para todos. Ninguém dorme do lado de fora, todo mundo tem uma cobertura. E você, por exemplo, em cidades pequenas ainda é assim, profissionais de saúde recebem frango, mandioca, alimento como troca. Né, assim, e não passam fome, não passam nenhum tipo de necessidade. E, eles dão um aconselhamento, dão um suporte, dão essa visão sistêmica, essa visão de fora, porque às vezes a gente fica desesperado vendo a coisa só por um ângulo, e às vezes a gente fica tão ansioso, tão desesperado, tão precisando, e hoje em dia as coisas têm que ser tudo rápido, que isso só vai gerando mais estresse, e esse estresse dificulta o nosso raciocínio claro, tá certo? Então, esse procedimento não é uma questão de adoecimento, é uma questão de ter um suporte para a tomada de decisões, tá certo? Isso sempre existe na humanidade, existe em todas as culturas, tá certo? Obrigada pela pergunta. O Instituto Rosa da Terra está sempre disponível para todos vocês. Responder essas perguntas tem sido, assim, maravilhoso, porque elas realmente, uma pergunta sua pode ajudar alguém que a gente nem imagina. Eu desejo de todo o coração que isso aconteça. Muito obrigada a quem pergunta, obrigada pela oportunidade de responder e até a próxima. Tem o link de acesso ao grupo, tem o telefone, o número do WhatsApp aqui na descrição do vídeo, tá certo? E tem acesso às outras nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima.